Olá, pessoal! Começando mais um Não É de Sua Conta, mas eu quero saber. É um podcast feito para perguntas que ninguém nunca pergunta e ouvir o que quase ninguém conta. Em 30 minutos aqui, a gente sai do currículo da pessoa e entra nas decisões, nos erros, nas perdas e nos momentos que mudaram tudo isso. Porque a verdade é que todo mundo tem uma história que não está no Instagram. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast Acrísio Sena, historiador, mestre em educação pela Universidade Federal do Ceará, professor, líder político e uma das vozes mais atuantes no estado do Ceará quando o assunto é desenvolvimento, educação e o futuro da sociedade. Acrísio foi vereador de Fortaleza em 3 mandatos, presidiu a Câmara Municipal, exerceu um mandato de deputado estadual e também esteve à frente do Instituto Centec, que é o Instituto Centro de Ensino Tecnológico, onde trabalhou diretamente na expansão da educação tecnológica e da qualificação profissional do Estado. Ao longo de sua trajetória, tem se dedicado a temas como inovação, formação de jovens, transformação social e os desafios da nossa economia. Sempre conectando educação, política e desenvolvimento. Hoje a gente vai conversar sobre o futuro, oportunidades, desafio do Brasil e o que precisa mudar para que as pessoas consigam crescer com mais consistência e preparo e dedicação. Seja muito bem-vindo, meu amigo Acrísio Sena. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Dúcia. Gostei muito, não é da sua conta. Achei maravilhoso. Parabenizar a equipe, né? Estava Gilano, o João aqui junto. Também a minha amiga Sara aqui dando total apoio. Então, estou muito feliz porque eu estou em casa. Acrísio, hoje a gente vai fazer um bate-papo bem diferente de, às vezes, a gente vai percorrer sobre o Acrísio sem ser essa pessoa, essa figura que todo mundo conhece. E o Acrísio, eu queria começar esse primeiro bloco a gente falando sobre quem é um Acrísio que não está no Instagram. Quem é um Acrísio para sua mãe? Quem é um Acrísio para sua esposa? Quem é um Acrísio sem o currículo que você tem hoje? É o Acrísio em cena, né? É, o Acrísio em cena, exatamente. Eu poderia traduzir um pouco com o Belchior, né? Apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, vindo do interior, e algumas mixariazinhas no banco, né? Sem parentes importantes. E assim, é como se eu estivesse aqui conversando com a Dulce, e o pessoal está querendo saber o lado B. Tem o lado A do disco, que eles gravavam as melhores músicas, exatamente, né? O lado B era aquilo que... E geralmente hoje, no Instagram, o pessoal é o lado B. É sempre o que há de melhor, é sempre tal. Mas eu acho interessante... Esse formato não é da sua conta, mas eu quero saber, né? Exatamente. Mas, assim, eu diria que, primeiro, a condição de nordestino. Eu gosto muito dessa afirmação. Eu sou nordestino, eu sou cearense, já viajei muito e isso, para mim, é uma bandeira muito forte. Então, eu gosto disso. Segundo, a condição de trabalhar uma perspectiva de se deslocar do interior e vir morar na cidade é sempre um desafio, né? Tem sertanejos que saem. Então, meus pais são nordestinos, são agricultores lá de Morada Nova, que vieram para Fortaleza tentar a vida, e todos os sertanejos que vêm para cá, que não têm muito recurso, vão trabalhar. Esses sertanejos eles vão trabalhar na indústria, né? Minha mãe foi trabalhar na indústria como costureira e meu pai na indústria da construção civil como pedreiro, mestre de obra. Então, eu venho dessa trajetória. Então, eu nasci e me criei já... Tudo na minha vida, tudo sempre foi muito desafiador. Tudo. 12 anos de idade... Primeiro, me alfabetizei com 10 anos de idade. Isso é uma coisa totalmente diferente do mundo hoje, como a Marina foi para a escola com 1 ano e 8 meses. Eu me alfabetizei com 10 anos, então já foi diferente. Comecei a trabalhar com 12. Assinei a carteira com 16 anos. Então, é um negócio já tudo muito desafiador desde isso aí. Estudei a minha vida toda em escola pública com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter feito, na minha época, era 1º e 2º grau ainda lá no Antônio Bezerra. Hoje é ensino fundamental e médio, mas era 1º e 2º grau. E fui
para o mundo do trabalho também muito cedo, né? Assinei a carteira com 16 anos, era office boy no comércio e entrei nos bancos. Comecei a trabalhar no banco em 1980. Então, eu acho que essa é uma primeira grande virada da minha vida, foi ingressar no sistema financeiro, nos bancos. E depois ir para um sindicato, conhecer um sindicato. Para mim, a primeira universidade antes da UES e da UFC foi os sindicatos bancários. E lá foi onde eu tive a convivência com setores de classe média, que eu comecei a fazer alguns níveis de debates que eu não fazia até então no Antônio Bezerra, né? Então eu fazia ali no Antônio Bezerra, era uma coisa muito pontual, num bairro da periferia, obviamente, no final da década de 70, fartando tudo, né? Fartando tudo, e já entrando num setor de classe média, que eram os bancos, e aprendendo muito com esse setor. Então, só que tinha uma coisa, cada banco, trabalhei em 3 bancos diferentes, saí todos 3 pelo mesmo problema. Toda a campanha salarial que fazia greve era demitido. Então tinha essa realidade que ia sendo demitido. Então, antes de ir para uma universidade, eu digo que os sindicatos bancários teve esse papel muito forte nessa formação de classe, essa formação intelectual. Então, ela teve um papel muito forte. Depois, quando eu sonhei em ir para a Universidade Estadual do Ceará, a UES, para fazer o curso de História, depois, quando fui para o mestrado na Educação, né, lá no UFC, eu já vinha com essa bagagem já da Universidade da Vida. Eu acho que essa é a grande questão. A vida é uma grande universidade. Verdade. E ela te ensina muitas coisas. Então, eu tive a oportunidade de cedo ingressar no mundo do trabalho, e aí eu diria que foi muito mais transpiração do que inspiração, mas assim, ele trouxe valores muito fortes nessa caminhada. Eu era muito novo, 16 anos de idade, você imagina. Hoje, 16 anos atrás, há 16 anos atrás, com 16 anos de idade, 78 por aí, eu ainda estava começando a pensar na vida. Hoje já estou nos 60 mais, então assim... Então a gente está falando do Acrísio, que deixou de ser filho para começar a ter sua vida independente numa cidade grande, onde muitas pessoas, você tinha tido a experiência. Você já nasceu aqui em Fortaleza? Não, eu nasci em Morada Nova. Você nasceu em Morada Nova. Ali nas margens do rio Banabuiú, mas eu vim embora com 2, 3 anos de idade, eu vim para Fortaleza, lá para Antônio Bezerra. Na época ainda era Barro Vermelho. O nome não era nem Antônio Bezerra, era Barro Vermelho, mas era o período 62, olha só, nasci em 62, 63, 64, 65, 66, ou seja, a partir de 64 foi instalado um regime autocrático, um regime totalmente de cerceamento das liberdades, dominado pelos militares no Ceará. Então, eu ainda era muito criança quando houve o golpe militar de 64. Está vendo assim? Então, passei toda a minha formação dentro desse período militar, porque só foi em 85... quando começaram as manifestações pelas diretas, já começaram as manifestações pelas liberdades democráticas, pela anistia. Então, isso aí nesse período, eu já estava em plena flor da juventude. Nessa fase aí, você achava que tinha noção de que era um momento difícil, ou você não tinha nem noção, você estava indo? Não, já em 85 eu já tinha noção das dificuldades do regime e já comecei a trabalhar essa perspectiva. Porque por isso que eu falei anteriormente que em 80, quando eu entrei no bancário, já era também um espaço de luta pela democracia, os sindicatos bancários. Embora eu só fui ingressar, eu fui bancário na década de 80. Só que eu só fui para a diretoria dos sindicatos em 88. 88, 89. 89 nós tivemos as primeiras eleições diretas. 89. 85, 88 tivemos a Constituição. Tivemos a luta pela anistia em 85. Então, esse período aí, eu estava já... Vivenciou tudo isso, vivenciei né? isso. E presente, porque nem todo mundo estava presente. Então, eu conheço um núcleo de pessoas que
passa dessa fase, desse momento histórico, por uma coisa muito leve, porque não estava presente. Você estava inserido nessa transição em tudo isso. Então, você tem uma memória muito, muito clara. Eu vivi, eu não li, eu vivi esse período. Ou seja, isso é uma coisa... Aliás, eu vivi a transição do século XX para o XXI. Esse é um momento mágico, tá vendo? Eu ainda me lembro que eu era criança, o povo dizia que quando chegasse no ano 2000, o mundo ia se acabar. Eu lembro demais. Eu me lembro até onde é que eu passei esse Réveillon. Assim, e nem acabou, né? E nem acabou. E tudo estamos todos aqui. Ainda. Então, eu vivi esse período, eu vivi esses dois tempos, o momento da transição. Eu vivi o período da ditadura militar, já sabia que havia livros censurados, havia programas, músicas censuradas. Tanto é que a minha dissertação não, o meu trabalho de graduação na UES como historiador foi a resistência política e cultural de 68 a 78. Entendi. Durante essa década. Como é que a cultura falou, a música falou, o teatro falou. Aliás, eu tentei até publicar como um livro, o teatro falou, a música, a literatura, ou seja, era a resistência política e cultural no período de transição. 68 a 78, período mais obscuro do AI-5, dessa parte toda. Então, vivi tudo isso. E vivendo depois afirmações democráticas, como a volta do exílio, né, dos presos políticos, as diretas já, a primeira eleição direta, que foi em 89, 85 nós tivemos uma eleição já indireta, foi pelo colégio eleitoral que elegeu o Tancredo, depois o Sarney. Eu fiz campanha nesse período. E tive a honra, além de ser diretor de sindicatos bancários, também trabalhar como fundador. Eu acompanhei a fundação do Partido dos Trabalhadores, do PT. Pelo que você está me contando aí, a sua veia nessa parte política, ela já veio desde sempre, né? Desde quando você entrou no sindicato, você já foi tendencioso. Não, antes do sindicato. Antes do sindicato, nós fizemos lá no Antônio Bezerra a primeira associação de moradores, a AMAB, a Associação dos Moradores do Antônio Bezerra, que naquela época eu lutava pelo quê? Água canalizada, Entendi. Transporte coletivo, iluminação. Nós lutávamos por aquilo. Está entendendo? Lutava por essa parte toda. Então, já era esse período. Então, assim, é muito ampla essa história para a gente poder contar. E nós ainda estamos numa crise Sena. É verdade. Numa crise Sena ainda... jovem saindo do Antônio Bezerra, ingressando como comerciário, depois como bancário, depois nos sindicatos bancários. Aí depois também tive a oportunidade de fundar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, 83, e fui presidente em 91. Entendi. Então é muita história boa, assim, dá para ter um bocado de página nessa história. O que eu quero que a gente esboce aqui, agora a gente já indo pro terceiro bloco, nesse período aí, eu acredito que todo mundo tem aquela fase, principalmente quando a gente está naquela fase dos 20 aos 30, 35, onde a gente está formando aquela tendenciando o que é que realmente eu vou ser no meu futuro, né? Tem muita gente escutando aqui o nosso podcast, ou que já passou por isso, ou que hoje as coisas estão acontecendo sempre de forma rotineira. Tem gente que passa isso aos 20, tem gente passando essa mesma transição aos 30, aos 40. Então eu queria, nesse momento aí, Acrísio, você considera alguma coisa que foi um erro seu que você não deveria ter feito? Dizer assim, cara, eu tenho um marco na minha vida de que foi uma coisa que eu não deveria ter feito, ou fiz, ou que fez e fez total diferença, para positivo ou para negativo? Olha, eu só me arrependo até hoje do que eu não fiz, tá vendo? Do que eu fiz, eu tenho muita segurança em todos os passos que eu tomei na minha vida. E acho que eu gosto muito de dizer assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, né, do Raul, né? Exatamente, muito sábia. Assim, algumas coisas que a gente faz e você não faria novamente, né? Existem algumas atitudes, às vezes, que você toma na vida que, rapaz, eu não tomaria, eu não faria. Por exemplo, né, assim, algumas votações que eu, particularmente, fiz que eu acho que não faria alguns projetos,
em algum momento, mesmo que poderia ter sido diferente. Poderia ter dialogado mais, ter feito mais diálogo, né? Isso serviu de um grande aprendizado para as decisões que você toma hoje. Confere? Não é tudo, muito aprendizado. Assim, tudo... Eu acho tudo na minha vida foi muito precoce. Tá vendo? Assim, do ponto de vista afetivo e pessoal. Eu fui pai com 20 anos de idade. É muito precoce ser pai com 20 anos de idade, né? Verdade. Não por opção, por escolha, mas por destino, por acontecer, né? E trabalhei muito cedo, muito precoce. Você começar a trabalhar informalmente com 12 anos de idade é muito precoce isso, né? E tem coisas que foram fora da linha do tempo, como estudar, né? Trabalhar muito cedo. Então, mas estudar sempre foi ou opção de uma coisa ou outra. Então, assim, eu tenho muita segurança de que todo o passado, para mim, é motivo de orgulho. Eu não tenho nada a apagar do meu passado. Aliás, um político chegar no mundo contemporâneo, como eu cheguei, ocupando, como você leu na minha biografia, 3 vezes vereador de Fortaleza, fui presidente da Câmara, fui secretário no governo da Luiziane, secretário do governo Camilo, deputado estadual, presidente do Centec, e ostentar uma biografia sem página, sem precisar arrancar página da sua biografia, isso para mim é um motivo de orgulho. Perfeito. Motivo de orgulho. Então, agora, isso... Tem um aí preço. eu vou revelar. Isso tem um preço. Eu poderia hoje estar em outros voos maiores, mas é um preço também que se paga por isso. Mas isso também tem um valor que, para mim, eu levo para o resto da vida. Isso eu não aprendi na escola. Eu aprendi com a dona Teresa, essa costureira, e seu Sena, esse pedreiro, que trouxeram do interior valores que não se ensina na escola. Verdade. Tá vendo? Valores que não ensina na escola. Olha que você dizer, você lutar... Olha, o meu pai dizia assim, seu Sena, lute sempre para preservar o seu nome, que depois que você manchar esse seu nome, você acabou a sua história. Isso é muito forte, né? É muito forte. Isso é muito forte. E isso é um valor do meu pai. Isso deve ter... Para você tá num ramo onde muitas pessoas aqui que estão escutando a gente tem eu vou falar de preconceito, porque o que é o preconceito? É o que você não sabe antes de você conhecer. E a gente acaba julgando de que o político ele recebe muitas ofertas. E aí eu vou falar sobre pressão. E todas as vezes que você recebe uma pressão, você lembrava dessa frase do seu pai? Claro. Ela carrega até hoje na minha vida. Como político, como profissional, como ser humano. E a outra que é muito forte. A minha mãe dizia assim, e ela está viva. Meu pai já partiu com 92 anos, já partiu. Minha mãe, Dona Teresa, completou 83. Meu filho, para nós que viemos do interior, e eu que estou com seu pai trabalhando aqui 10, 12 horas, o caminho para vocês não é que as nossas profissões não sejam importantes, mas o caminho para vocês é estudar. Isso é minha mãe também, que nunca foi à escola. Dizer que o caminho é estudar, como é que ela sabia disso, que ela nunca foi à escola, né? Verdade. É estudar. E isso foi uma marca tão grande, que aí é um orgulho para mim, os 5 irmãos, todos seguiram a máxima da minha mãe, todos concluíram o ensino superior. Interessante. Está entendendo? Então, essa marca do meu pai e da minha mãe, isso é um papo que ninguém explorou até hoje. Esse outro lado. Porque é o berço, né, a crise? É o berço. Não, estou dizendo, inclusive, nas entrevistas. Eu estou falando coisas que ninguém nunca trabalhou. Tá? Você está buscando... Mas esse é o acrísio. Esse é o acrísio que não está no currículo. Isso aí é o que não está, que ninguém sabe. E é justamente por isso que eu acho que é importante esse bate-papo. Não é da sua conta, mas eu gostaria de saber. Porque eu quero que as pessoas conheçam o acrísio sem ser o acrísio que a gente coloca no Google e conhece aquele acrísio. É muito fácil a gente saber hoje da vida das pessoas. É só a gente dar um Google, colocar no chat GPT, falar um prompt lá e trazer o acrísio. Mas esse detalhe que você acabou de falar, eu não vou encontrar no Google, entendeu? E é essa essência que eu quero entender, que eu quero
passar, como eu te conheço, não só aqui, mas a gente tem um pouco mais de convívio, e essa pessoa doce e sabe de que quando você está falando com várias pessoas e quando você senta na mesa, você consegue chegar nessa sua postura de realmente, dessa essência que você está falando agora. E a gente do lado de cá observando, a gente nota. Você pode achar que a gente não nota, mas é por isso que você tem afinidade com algumas pessoas, justamente por esse seu lado, que é o lado do isso. E aí, Dulce, é a grande diferença, que aí eu acho que foi a grande pegada da nossa política de comunicação, e aí quem quiser perceber o Acriso lá do B e A, é só entrar nas nossas redes sociais, porque Acrísio tem muitos, agora Acrísio Sena só tem eu. Acrísio Sena. Eu ainda brinco. Tan, tan, tan. Tá entendendo? Aí assim, por quê? Porque você vai pegar isso, eu acho que foi a grande virada de chave da nossa equipe de comunicação. Disse, Acrísio, nós não queremos só o Acrísio que fez grandes leis, que liderou greves, campanhas salariais. A gente quer o Acrísio que come panelada. A gente quer o Acrísio que balança na rede com a dona Tereza, lá no Garrote, lá onde minha mãe gosta de ir. Que é uma crise que pega, tá lavando prato, tá brincando com a Marina, tá saindo com a Letícia. Então, nós queremos isso, tá reunido com a família, com os irmãos, ou seja, então isso foi a grande, eu digo, foi a grande. E aí para quem vai para esse mundo, seja o que você é, não se esconda por trás das câmeras, não, né? Mostre o que você é. Por trás dela e na frente dela, dessas câmeras, tá vendo? Por isso que eu acredito Sena que pode chegar lá no bar do Romildo, na Padre Mororó com o Liberato Barroso, para a gente comer o torresmo, como chegar no restaurante mais chique de Fortaleza. É o Acriso, que transita, que anda e que é esse cara que encontra no meio da rua. E aí eu digo isso, que a equipe que trabalha, nós almoçamos na mesma mesa, nós comemos a mesma galinha caipira, comemos a mesma tripa assada, que sentam à mesa comigo no mesmo espaço, constrói comigo esse lado, e esse lado humano é real, não é ficção. Porque existe, Dulce, existe os políticos que se escondem atrás da câmera, mostram uma realidade que não é verdadeira, como existem também os profissionais. E seja você mesmo, seja real. Seja quando aquele que anda no meio da rua encontra com o povo e o cara diz, pô, ei, deputado, eu adorei aquele espetinho lá do meio da rua que você estava lá no Parque Araxá comendo, eu achei massa. Aí encontra e diz assim, rapaz, você está quebrando meu regime, aquelas coisas me dão água na boca, não sei o quê. Então, aqui eu quero explorar um pouquinho mais. Massa isso aí, eu quero explorar isso um pouquinho mais, porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento onde a gente deve se posicionar. E para quem não te segue, o arroba dele é @Acrísio Sena. Dá lá, porque você vai ver o dia a dia dele, a forma leve que é de uma pessoa. Já que a gente entrou nesse tema, e esse tema é muito importante, porque o posicionamento, ele não é fácil. Você revelar a sua intimidade, o seu dia a dia, e você faz isso de uma forma muito inteligente, que é realmente buscar essa tua essência da simplicidade. Eu te vejo indo para o trabalho andando de patinete lá, eu te vejo realmente você andando de bicicleta dia de domingo e falando, e isso aí justamente que você falou. Isso foi uma virada de chave, sim, que a gente pode colocar foi. Isso aí, que antes do Acrísio, se a gente for pegar, vocês estão juntos há quanto tempo? Um ano? 1 ano e meio. Então, a Acrísio ela está falando aqui com a Val, viu? Vocês estão juntos há quanto tempo? Aí a Letícia vai querer saber quem tá vendo? A verdade, é verdade, a Val, é verdade. É a Val, que é a jornalista, está aqui. É brincadeira, mas a Val está 1 ano e pouco e ela se diverte muito comigo, sabe? E eu com ela também. Aí vem quando ela vem com ela só não me convenceu ainda para fazer a dancinha do João Inácio Júnior, tá vendo? Não, ainda não, né? Mas não, porque eu tenho nada contra, não, porque todo mundo já fez, aí não tem mais nada de inédito, né? A gente acabou de falar sobre isso aqui na outra entrevista. Tá vendo? Então, assim... Mas qual foi essa virada de chave onde você saiu para uma crise de que não se expunha com tanta facilidade? E o que foi que você encarnou assim? Fala um pouquinho para a pessoa que está aí desse outro lado da câmera, dizer o que foi essa virada de chave, por que se tornou fácil para você expor o Acrísio realmente de quem ele é? Dá essa dica para a pessoa que está aqui. Olha, eu diria que o mundo da política precisa se humanizar. Se a gente trouxer
É porque a gente vai para a impressão de um deputado, de uma coisa, um político o sério, paletó. né? Mas é mais engraçado, eles encontram no meio da rua. Ei, deputado, eu pensei que você era pequenininho. Você é grande demais. Aí eu disse, por que ele veio só com fotografia 3x4, né? Lá dentro, lá daquelas fotografias 3x4. Mas assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vou revelar aqui. Eu sou um dos poucos políticos filiados ao Partido dos Trabalhadores que transito com tranquilidade em todas as classes sociais. Eu acredito. Tá vendo? Transito sem... E olha, porque eu ainda vou dizer o seguinte, por que tem que humanizar? Porque essa polarização é burra. Essa polarização não interessa o povo. E eu não me deixo. Eu tenho ideologia, tenho meus projetos, tenho a minha convicção, mas sei ouvir, sei pensar. E eu acho que isso é a grande questão. Por isso, quando você fala o preconceito, quando diz o preconceito sobre qualquer coisa, já é a sua tese pré-concebida e afirmada sem nem querer ouvir o próximo. Exatamente. E aí eu acho que Deus, quando deu duas orelhas e uma boca, é porque a gente tem que ouvir mais do que falar, tá vendo? Eu aprendi a fazer isso, a ouvir também. É preciso saber trabalhar os contraditórios, tá vendo? Isso é grande sabedoria. Diz que o judeu, sem falar de religião, mas um dos lemas entre os judeus é quando você senta numa mesa, você tem que estar preparado a ouvir os outros sem questionar, jogar a sua situação e tirar uma conclusão de ambos os assuntos. E aí realmente é o que você está dizendo, 2 ouvidos e uma boca para a gente estar o tempo inteiro crescendo, né? E aí outra coisa que foi muito também nessa virada de chave nossa, e é preciso o pessoal entender, saia das bolhas, meu filho. Dialogue em qualquer área da vida, do conhecimento, do profissional. Saia das bolhas. Dialogue com o contraditório. Isso cabe para o profissional também. A gente não está falando de política, nós estamos falando né? da vida. Da vida. E a vida é o profissional, é o afetivo, é o emocional. Saia da bolha. É tudo, saia da bolha. Para que só... Tinha uma novela que eu não me lembro, que o cara vivia dentro da bolha. Aí na bolha todo mundo só te traz... Tu só fala a mesma língua, só fala o mesmo dialeto. Comece a falar outras linguagens. Comece a ver o contraditório. Porque é no contraditório que a gente cresce. Está entendendo? Construa sínteses na sua vida. Que nem a sua tese, nem a do outro. Perfeito. Pode ter coisa melhor do que as duas teses. A da Dulce é melhor do que a minha e do Egilano. Exatamente. Então, assim, essa grandeza só vem com a maturidade. O Delfim Neto, ele brincava e dizia, quem não foi comunista aos 18 anos de idade? Tá vendo? Ele brincava muito. Quem não foi revolucionário? Quem não foi... Quem não é ainda, né? Aí, assim, mas isso também precisa... Para também você atingir a maturidade que eu cheguei hoje, né? Eu sou 60 mais já... Eu também provei de alguns conflitos, eu também fui sectário na minha vida, eu também pensei de uma forma, ou é a minha tese ou não é ou a do outro, ou é a minha ou é a do outro, sempre nessa guerra. Então, aí quando você começa a ouvir, ponderar, escutar que o mundo é muito mais rico do que a nossa vã filosofia... Isso foi, a gente pode dizer que foi que era a minha próxima pergunta. Qual foi a hora não é de minha conta, mas eu gostaria de saber. Qual foi a grande virada que você disse assim, cara, agora eu consegui realmente entender isso e é isso que eu vou querer para a minha vida? Porque você acabou de estar saindo de presidir um centro de tecnologia e está voltando para a área... Voltando não, porque você nunca saiu, mas realmente assumindo esse cargo de novo de deputado. Então, deputado, qual foi a grande hora da virada de chave que você disse, não, eu vou voltar para... Olha, eu sempre tive uma característica... Calce a sandália da humildade, não tem prejuízo nenhum. Você não perde nada em calçar uma sandália da humildade, tá vendo? Ou seja, essa é a primeira coisa. A outra é querer aprender, sabe? Eu tenho uma formação, na presidência do Instituto Centec, é um instituto de ciência e tecnologia, eu sempre falo pelo grande Ariosto Holanda, é o nosso mestre, eu sempre rindo homenagens a ele, porque um cara, há 30 anos atrás, pensar ciência, tecnologia e inovação, e num projeto que está dando certo até hoje, eu rendo as homenagens. Perfeito. Então, queira aprender. Nunca é tarde. Eu fico assim, nunca é tarde para a gente aprender.
Nunca é tarde. E eu acho que essa é a grande virada na vida, é querer aprender e de forma permanente. Queira aprender sempre a vida, né? A vida é mais rica do que qualquer vã filosofia. Ela sempre será mais rica. E essa riqueza da vida a gente querer aprender. Seja de forma educacional, profissional, material, espiritual, e qualquer grandeza da vida, nunca é tarde para querer aprender. Verdade, nunca é tarde. Eu estou dizendo isso porque eu vi coisas. Imagina, eu vou lá, nós fomos para um curso de corte e costura. Eu vi a mãe com 75 anos e a filha com 30 e pouco, as duas recebendo o certificado. Poxa, que coisa legal, a mãe e a filha. Ou o pai e o filho, sendo eletricista, a mãe e a filha costureira. Tentando assim, poxa. E a mais empolgada, a que estava com 75 anos, mais do que a própria filha, entendeu? Entendi. Ou seja, a gente mostrando, olha, não tem limite para você voltar a estudar. Tarde, não tem limite para você querer aprender. Não tem limite para você se aperfeiçoar hoje, né? Ter essa grandeza de querer aprender, para mim, eu acho que é a grande... Eu sempre... Tudo que me colocam nas minhas mãos, para mim é um desafio para eu fazer o melhor possível. Tudo. Foi vereador, professor, secretário, presidente do instituto. Tudo isso, para mim, quando joga como desafio, e sem eu saber, onde é que é o meu domínio sobre ciência, tecnologia e inovação? Estou aprendendo. Tenho dificuldade de aprender com a Dulce, não tenho dificuldade de aprender com o reitor Vauli, com o Idelbrando, né? Com Mauro Oliveira, com Raimundo Costa, da FUNCAP, né? Com o professor Cleito, do Centec. Eu sempre também fui um bom aluno, viu? Eita, que caba bom esse, né? Eu sempre fui um bom aluno. O que me dão como tarefa, eu cumpro, eu faço a risca. É uma missão. Eu visto a camisa. Eu gosto disso, é missão. Exatamente. Então eu visto a camisa. Você não é obrigado a saber, e outra aí. Ninguém constrói nada sozinho. Tem que ter equipe. Plenamente. Outra, só construí isso porque tinha do meu lado grandes profissionais. Exatamente. Bons profissionais. E profissionais, que é interessante, que têm a coragem de lhe dizer a verdade. Olha, isso aqui eu discordo, isso aqui está errado, isso aqui eu não concordo. A gente briga, arranca os cabelos, mas a gente às vezes é bom. Porque todo mundo só para falar o que você quer ouvir. Isso aqui, eu nunca quis, na minha equipe, como gestor, alguém para puxar saco. Aí tem demais. É verdade. Vamos equipe para dizer a verdade. Olha, você pisou na bola aquele projeto ali está errado. Aí, puxa vida, por que está errado? E assim, tinha umas coisas que a gente sempre vai pensando, eu brinco, né? Assim, a visão além do tempo é muito importante a gente arriscar nisso. Vou dar um exemplo aqui. Em 2000, quando a Luiziane ganhou, eu fui ser presidente do INPA, né, do Instituto Municipal de Pesquisa e Recursos Humanos. E lá a gente tinha um centro de idiomas, e eu cheguei lá bem rapidinho aqui. Cheguei lá, tinha curso de inglês, espanhol, alemão, italiano. Aí eu disse, eu venho da escola pública, aí eu fui perceber, eu fiz uma pesquisa, 85% dos alunos eram de colégio particular. Eu disse, é injustiça. Por que os alunos... Isso em 2006. O povo não estava nem discutindo cota ainda. Eu disse, olha, bota no edital, 50% das vagas irão para os alunos de escola pública. Mas você é um doido? Botar um negócio desse 50%. Sabe por quê? Os alunos das escolas públicas vão disputar com os alunos das escolas públicas, das escolas particulares vão disputar. Foi quando começou a entrar no instituto os alunos da escola pública. Que massa. Não tinha nem debate. Tinha, em 2006, debate de cota? Nada. Eu botei 50% lá no edital. Por quê? Porque eu vinha de escola pública. Entendi. E eu queria que os alunos de escola... Não tenho nada contra a escola particular, mas eu queria que os alunos de escola pública tivessem a oportunidade de fazer o inglês, o espanhol, o alemão. Aí eu achei pouco, eu digo, não, nós vamos pegar os meninos que estão se formando aqui, o último semestre eles vão jovem ensinando jovem. Nós vamos fazer estágio remunerado para eles irem fazer curso de inglês dentro da periferia. Aí botei um projeto falando com a comunidade. Então, assim, eu sempre vou... Agora, no Centec, nós pegamos... O instituto estava estacionado no tempo.
instituto tinha 25 anos, 24 anos, completa agora 27, e nesses 3 anos nós revolucionamos o instituto, voltamos de novo, voltamos o instituto para Ferrari na pista novamente. Então, assim, para mim, como tudo meu foi no sacrifício, eu acho que até para nascer foi no sacrifício, porque eu nasci com uma cachimbeira, né? Como dizia aquelas cachimbeiras lá. Mas eu não fui no hospital. Minha mãe pariu numa casa de taipa lá em Morada Nova, com uma mulher com cachimbo, fumando cachimbo, e cortando com a tesoura o cordão umbilical, e eu estou vivo até hoje. Então, até para nascer foi difícil. Depois, para sobreviver, mais difícil. Tudo foi dificuldade. Para trabalhar foi dificuldade. Para se formar foi dificuldade. Aí hoje eu digo, rapaz, meus filhos são uns felizardos, né? Verdade. Estão gozando de uma realidade, nunca foram para uma escola pública, todos estudaram em escola particular. Não porque eu tenho nada contra a escola pública. Aliás, a escola pública... Mas estudaram nos melhores colégios. Eu digo, rapaz, vai ser um filho de um operário, botaram os meninos nos melhores colégios também. Cada vez mais eu admiro você, deputado. Cada vez mais que a gente vai vendo a história, e a gente conhecer histórias de pessoas, quem está tendo aqui, assistindo esse episódio, está tendo a oportunidade de conhecer a essência de uma pessoa, independente de ser um... Carne e osso, né? De carne e osso, que é filho, que é pai, que é amigo, né? Então que gosta, eu brinco muito que gosta de panelada. Eu não como panelada em época de eleição, eu gosto de panelada. Gosto mesmo. Eu também gosto. Eu gosto de panelada e ainda adoro chá verde. Chá verde é aquela bebida daquela garrafinha verde. Entendi. O chá verde. Aquela, né? Que a gente eu adoro chá verde. Não vou mentir. Deputado, vamos para as últimas perguntas aqui. Eu quero que eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda só com uma palavra, tá? Uma decisão que mudou sua vida. Vixe, Maria, uma decisão que mudou minha vida, ingressar na universidade. Um medo que você teve que vencer. Vixe, o medo que eu tive... O medo que você superou, que você foi lá e disse, eu não ia fazer, mas eu nunca imaginei que depois do acidente do meu filho, né, que eu tive... Um pai enterrar um filho é um negócio que eu pensei que eu nunca ia superar na vida. Não é um medo, mas é uma dor insuperável, né? Que assim, muito pesado. Eu nunca imaginei que eu ia ter força para superar. Eu pensei que ali encerraria a vida. Mas eu superei, mesmo entendendo que... E eu perguntei ao padre, né? Eu muito puto. Aí cheguei assim, no missa 7º dia do Dimitri, né? Ele morreu num acidente de moto com 23 anos, né? Aí eu cheguei para o padre e disse, padre, me diga uma coisa. Por que Deus não leva uma ruma de porcaria que tem aí, que já deveria ter morrido tudinho? Meu filho, pela Nossa Senhora Jesus Cristo, você acha que Deus quer coisa ruim perto dele? Ele falou assim mesmo. Falou de jeito. Jesus Cristo quer o que há de melhor perto dele. Eu disse, por que não leva essa ruma de porcaria que está aí? Que já deveria ter morrido, esses filhos de uma mãe. Meu filho, pelo amor de Deus, isso não. Você acha que do lado, namorada de Deus, do lado dele, vai botar coisa que não presta? Aí eu comecei a rir, né? Eu não tinha como essa. Como é que eu respondi o padre? É verdade, desse jeito, né? É só ficar calado. rir para não chorar, tá vendo? Já tinha partido. Já tinha aí. Uma coisa que você perdeu para chegar onde você chegou. Vixe, rapaz, isso é uma pergunta capciosa, assim. Uma coisa que você perdeu para você chegar onde você chegou. O medo. Eu acho que eu perdi o medo de muitas coisas. Eu tinha medo, achar que a gente não ia sobreviver, tá? Eu tinha muito medo, assim, como olhava aquele ambiente no Antônio Bezerra. Éramos pobres, né? Não tinha como, tá vendo? Assim, eu contava uma brincadeira. A maior alegria nossa foi quando a minha mãe comprou uma televisão preto e branco em 10 pagamentos no Ronce, tá vendo? Ainda me lembro, é o novo, né? No Ronce. E assim, e aí a gente não tinha água canalizada, a gente brincava quando a gente via aqueles chuveiros, aí nós improvisamos um chuveiro, eu e meus irmãos, a gente pegou aquela, não tem escorredeira aquela bicha que botava para o macarrão, botava. Era escorredeira. Escorredeira. Nós amarramos em 2 cordão, aí um ficava embaixo, o outro botava o balde para tomar banho de chuveiro. Rapaz. Então a gente tinha medo de que achava que aquilo ia ser eterno, sabe?
que aquelas condições de dificuldades que a gente passava era algo eterno. Entendi. E para finalizar, um conselho que você daria para quem está começando? Conselho? Se emocionou, hein? Bom é bom, é bom. É isso, a gente vai vendo as histórias da gente, né? E vai passando. Não desistir, rapaz, a gente não pode desistir da vida. Eu acho que desistir da primeira pedra no caminho, tá vendo? Assim, desistir. Não sei. Eu acho que eu nunca desisto de nada. Eu sou a minha esposa, a Letícia, ela olha assim para mim, rapaz, a gente vê muita fortaleza em ti, porque eu sempre construí um plano B na minha vida, tá vendo? Sempre foi assim. Eu nunca desisto de sonhar. Eu acho que assim, mas eu sua acho cabeça que é sempre a positiva, gente não, ou você luta, ou você luta com o negativo e o positivo? Não, eu nunca penso negativo. Coisa boa. Rapaz, eu sempre pensei, tá vendo? Nessas coisas positivas, tá vendo? Entendi. E o medo era assim, será que um dia a gente vai ter uma casa própria? Eu dizia para minha mãe, será que um dia a gente vai chegar numa universidade? Eu sempre fui o primeiro de tudo, hein? Eu sou o mais velho, fui o primeiro a trabalhar, o primeiro a se formar, o primeiro a ser pai, o primeiro em tudo lá em casa. Eu sou o primeiro em tudo. Eu sou uma referência para os meus demais irmãos, tá vendo? Então, assim, olha só como era interessante. E eu arrastava. Quando eu saí, deixei de ser office boy, entrou outro meu irmão. Por onde eu vou, a família é muito forte em mim, tá vendo? Eu sempre tive nessa minha família um modelo, uma referência que eu não abro mão e falo. Tá vendo? Por isso que eu digo, olha a grandeza, para você ver como lá em casa. Eu tenho 3 irmãos, tudo das forças de segurança. Um guarda, um da polícia, outro da marinha. Olha só, pra você ter ideia. E eu convivia com todos eles. Um era Bolsonaro, um outro era Lula e outro era Ciro. Mas os 3 eram o quê? A Cris Sena até morrer, tá vendo? Então, você vê, essas grandezas é preciso você ter para poder. Então, não desista de sonhar. Eu estou contando a minha história aqui que eu nunca contei, tá vendo? Não desista de sonhar, não desista de acreditar em você mesmo. Eu sempre disse assim, gente, eu que luto pela classe trabalhadora, eu vou colocar o primeiro trabalhador para ser beneficiado nessa fila. O trabalhador, a Cris Sena. Ora, se eu estou dando a minha vida em prol da classe trabalhadora, eu não posso lutar pelo mundo da qual eu não me incluía. Aí eu digo, olha, a grande virada de chave é essa. Eu não estou lutando pela classe, mas dentro da classe existe o cidadão, a Cris Sena. Verdade. Eu não podia me sacrificar a minha família em prol de uma causa do mundo que eu não incluía a minha família. Não existe. Aí eu disse, não. O principal beneficiário é quem está dando a vida, é o Cris Sena. E aí eu comecei a aprender. Aí foi daí que eu voltei para a universidade. Aí foi daí que eu disse, não tem projeto, não tem pedra, não tem obstáculo. Quando você quer, você vai, você luta, você... E vale para tudo, sabe, Dulce, na vida. E isso eu tenho trabalhado com essa perspectiva, ensinado aos meus filhos que eles estão hoje nessa condição, mas teve um pai que ralou muito, cara. Conte muito a sua história. Ralou muito para que eles pudessem estar estudando numa escola junto com... Eu digo, olha, vocês vão estar um filho do trabalhador com o filho do empresário. Então, vai lá estudar. Meu querido. Porque isso, a educação, você tem que trabalhar para a humanidade como um grande investimento da sua vida. Não tem caminho. Eu sempre digo na escola pública, quando eu chego, eu digo, olha, vocês da escola pública, eu sou da escola pública, hein? Vocês têm um caminho. E eu tenho a idade de ser pai de vocês. É estudar, estudar e continuar estudando. Não tem escapatória. Para vocês é isso aí. Não tem outro caminho. Então, assim, eu trago esse passado, bebo nesse passado, me revigoro desse passado, não tenho nenhuma vergonha desse passado. Esse passado me energiza. Esse passado é que me credencia para entrar em qualquer canto de cabeça erguida. Porque meu pai me disse, preserve o nome. E o nome A Cris Sena é muito forte. Pode, eu duvido, desafio e chamo para o debate. A minha história não tem como você enfrentar essa minha história
cheio de êxito, cheio de realidade e de muita coisa ainda pela frente, que agora que eu estou começando a viver. Porque a minha vida toda foi só carregando piano, agora, minha filha, nas costas, saco de pedra nas costas. Agora eu estou na fase de usufruir, de poder andar de bicicleta, de poder viajar, de poder sentar em uma mesa de restaurante, não olhar para qual é o preço da comida que eu vou pedir. Então, isso eu lutei para chegar nisso aqui. E isso me orgulha, e isso eu devo ao veterano, o homem da rodagem, eu brincava, aí é o veterano, rapaz, o homem da rodagem, meu pai, trabalhou na rodagem, abrindo estrada do Denox. Então, e a dona Tereza? Agora eu digo, faço por onde? Não tenho extravagância, continuo morando no mesmo canto. Olha, eu moro no primeiro apartamento que eu comprei antes de ser político, em frente para a comunidade do Trilho. Há 20 anos, eu moro no mesmo apartamento, nunca saí do mesmo apartamento. Olha que eu comprei sem nem ser político. Aí fui vereador, deputado, presidente de Câmara, secretário de Estado, e moro lá. Adoro a comunidade do Trilho. Pois, meu querido, chegamos aos 30 minutos, já é muito rápido. Acho que passou, não Eu quero pegar aqui na sua mão para dizer que eu tenho orgulho, sorte a nossa de te ter por perto, sorte a nossa de você, de ter a oportunidade de escutar uma grande, linda história desse jeito, tá? Chegamos ao final de mais um, não é de sua conta, mas eu gostaria de saber. Foram 30 minutos de perguntas diretas. A gente viu realmente a essência do nosso deputado aqui. Uma história que mostra que toda virada começa com uma grande decisão e você decidiu puxar a corda de sua família. Lindo isso. Aqui a gente não quer saber do currículo, a gente quer saber sobre o momento que mudou tudo. Obrigado você por acompanhar, por chegar até o final desse episódio. Eu sei que tiveram muitos insights que você vai tirar para a sua vida. Eu sei que a vida do Acrísio também faz parte da sua vida. Em alguns momentos, algumas posições dele. Assista o próximo episódio, que não é de sua conta, mas a gente vai perguntar mesmo assim. Meu querido, muito obrigado. Dá só um tchauzinho para as pessoas aí, viu? E fique bem. Vamos pro próximo capítulo. Show.